Olá a todos, Renan de volta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Veremos hoje, talvez a partida mais épica de 2018, com um ataque fascinante. Essa partida foi jogada no round número 6 do Memorial Korchnoi, no dia 20 de agosto de 2018. Esse evento conta com jogadores de altíssimo nível e está ocorrendo na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Os protagonistas desses jogos, de brancas, o jovem Davi Paravanha, e de negras, Savely Golubov, certo? Eu deveria ter ensaiado os nomes antes de pronunciar. Vamos lá, a partida é muito interessante e vamos ver o que aconteceu. Prepare-se, pois lá vem E4, E5 e você deve pensar, depois de ver cavalo F3, cavalo F6, você deve ir pensando, não acredito que a gente vai ter aí uma Petrov chata que vai levar a um empate em poucos lances. Vamos ver o que o destino preparou para aquele dia. Cavalo toma o peão em E5, temos uma variante clássica, as negras expulsam o cavalo com D6, ele volta para F3 e aí só então o cavalo das negras recaptura o peão em E4. Temos D4, as brancas atacam o centro, D5, fixando o cavalo na casa E4. Bispo D3, bispo D6 desenvolvendo, ambos os jogadores fazem o roque, prezando pela segurança do seu rei. As brancas contra-atacam os peão das negras com C4, temos C6 defendendo, dama B3, ameaçando ganhar um peão. Peão toma o peão em C4, bispo toma em C4, temos cavalo D7 desenvolvendo o cavalo. Torre E1 ataca o cavalo das negras em E4. Cavalo vai para a casa F6 defendendo. Temos cavalo de BD2, ameaçando capturar o cavalo. Temos trocas de cavalo, o bispo é levemente desenvolvido. Temos dama B6, o jogador de negras oferece a troca de damas nesse momento. O jogador de brancas declina, provavelmente querendo lutar por uma vitória. E aqui, quando ele faz isso, ele permite, claro, que as negras capturem um peão lá na casa B2. E aí, será que ele tinha algum plano em mente já? Provavelmente sim, né? Nunca é muito interessante as negras saírem com a dama tão cedo, capturando peões. Elas estão se aventurando, dando sopa pro azar. Mas vamos lá. Torre de A, B1, ataca a dama das negras, que vai para a casa A3. Temos dama C2, evitando mais uma vez a troca de damas. Cavalo vem para D5, fica numa excelente casa, por sinal. Depois de torre B3 atacando a dama volta para a casa A4. Temos bispo toma o cavalo em D5. Peão toma o bispo em D5. Cavalo G5, ameaçando mate direto aqui na casa H7. E as negras defendem com G6. Bem, aqui começa a ficar difícil até para o jogador de negras defender, porque até o lance como F5, por exemplo, fica complicado por causa do sacrifício. O cavalo toma o peão em H7, que não é bem um sacrifício, né? Porque se as negras tomam, elas não são obrigadas a tomar, mas se as negras tomam, elas levam o descoberto de torre, né? Com torre H3 cheque, e no próximo lance a dama delas vai estar caindo. Por isso que depois de cavalo G5, muita atenção, que mesmo G6 ainda não impede que o cavalo de fato tome o peão em H7. Seguiu o bispo F5, desenvolvendo o bispo. E aqui que está. O que você acha que o jogador de brancas jogou nessa posição? Você pode pausar o vídeo e tentar descobrir. Ele não tomou a torre em F8, como você pode talvez ter imaginado, mas jogou o lance cavalo F6. Mas você acha que vai só até aí? Começou agora, depois de rei G7, para sair do cheque, vem o primeiro lance fantástico. O que você jogaria nessa posição? O Paravian jogou bispo H6, muito interessante. De fato, agora coloca um verdadeiro ponto de interrogação na mente do jogador de negras, porque ele vai ter que decidir o que fazer, né? Ele é forçado a tomar uma decisão. Perceba
olha só, eu já ia esquecendo de mencionar, pequeno fato, né? Coisa que nem passa despercebido, pequeno detalhe, né? Que o lance bispo F5, na verdade, ataca a dama, né? Então ele não poderia tomar aqui. Ok, bispo F5, temos cavalo F6 saindo do cheque depois de rei G7, bispo H6, no mínimo interessante, né? Porque agora, novamente, se o rei toma em H6, temos torre H3 cheque e a dama vai estar caindo no próximo lance. Então, bispo H6 é um lance muito interessante, porém que mesmo assim ainda coloca o rei negro numa posição de que ele tem que tomar uma decisão. E aí, o que fazer? O mais óbvio é de fato capturar o cavalo, foi o que o jogador de negras fez. E aqui vem mais um lance fabuloso na minha opinião. É um combo de lances muito interessante. Ok, sua dama está sendo atacada e o que você jogaria nessa posição? Ele jogou o lance G4, o jogador de brancas jogou o lance G4, muito legal. O ponto é que agora, se o jogador de negras tomar a dama em C2, segue-se torre F3 com cheque. O único lance que de fato prende o cheque é o lance bispo F5, porém o lance G5 é mate direto. Imagina só. Por isso que o lance G4 é um lance fantástico. As negras são obrigadas a jogar o lance bispo F4, uma vez que, se elas não tirarem o bispo daqui, G5 é uma ameaça mortal de mate também. Bispo F4 foi a maneira que eles encontraram de, quem sabe, entregar aí uma peça de volta, né? Se as brancas avançassem o seu peão para a casa G5. Porém, as brancas fazem um lance fantástico. Nessa posição, as brancas encontraram o lance dama C7. No mínimo, incrível. Certo? No mínimo, incrível. Qual é o problema com esse lance, vamos assim dizer, né? A questão é que o lance dama C7, ele ameaça diretamente mate em 1 na casa E7. Nessa posição aqui, as negras jogaram bispo toma em H6, ok? Se acontecer de elas tomarem a dama novamente, segue-se o mesmo mate, ok? Se as negras tomarem a dama, segue o mesmo mate com o lance G5. Então, bispo toma em H6 foi a decisão que foi tomada pelo jogador das negras. O que fazer de brancas nessa posição? Tantos lances, né? Agora você não tem mais o seu bispo controlando essa casa aqui em G7. Logo, o lance dama E7 não é mais mate. O que fazer então? O Paravian, na verdade, jogou o lance dama E5 primeiro, impedindo que o rei escapasse para o canto do tabuleiro. O rei é forçado a vir para a casa G5, ficando mais próximo das peças brancas. E agora, será que as duas torres das brancas e a dama vão ser capazes de enfrentar o rei cercado por seus dois bispos? O próximo lance das brancas foi o lance H4 com cheque. Embora de fato esse lance leve à vitória, ele não é o lance que leva a vitória mais rápida. O lance mais correto seria o lance torre G3, bem interessante, né? Talvez um lance difícil de se encontrar na partida, mas a ideia é que se as negras aqui têm praticamente nenhum lance possível, tá? Se elas jogarem o tipo torre de F8, né, atacando a dama das brancas, F4 cheque é uma saída, e depois que o rei vier para a casa H4, que é a única, dama F6 cheque, e depois que as negras bloquearem, a dama dá o mate. Se o rei tentar escapar logo cedo, através da casa H4, as brancas podem seguir com o lance peão toma o bispo em F5, com ideias de mate em poucos lances, ok? Então, por exemplo, se elas jogam bispo G5, tá? Nesse caso, torre E4, com esse sacrifício de torre é fantástico, tá? Agora, tem várias opções, né? Se o rei vem para H5, torre H3 e o mate vai ocorrer muito em breve, né?
em poucos lances. Se ocorre peão toma torre em E4, simplesmente dama toma o peão em E4. E aí, se o rei H5, segue o mesmo motivo de mate, né, com mate no próximo lance. Por isso que depois de rei G5, né, o melhor lance seria torre G3. E aí, baseado nas diferentes respostas, você poderia seguir. Entretanto, talvez no decorrer da partida, o jogador de brancas decidiu jogar o lance H4, achou mais tranquilo e aí seguiu uma combinação belíssima, né? Na partida seguiu rei toma em H4 e a partida acabou com poucos lances depois. Se o rei tomar em G4, não adianta, também tá ruim do mesmo jeito, tá? Agora seguiria torre G3 com cheque, o rei seria obrigado a vir para casa H5 ou tomar o peão, ele que sabe, ele que escolhe. Recomenda-se seguir, né? Se o rei vir para H5 demora mais a levar mate, mas as brancas vencem de todo jeito com o lance dama E2. O rei teria que tomar o peão em H4, dama F3, uma das ideias é você de fato trazer a dama para aqui, para casa H1, sendo mate, né, no rei negro. Então as negras teriam que jogar o lance dama D7 para trazer o bispo para cá no próximo lance. Contudo, depois de o lance torre E5, as brancas estão vencendo, ameaçando capturar o bispo das negras, né? Depois de bispo G5, por exemplo, torre H3, e aí mesmo que ele tome, a dama pode ir para G3 com cheque, rei H5, dama toma o bispo em G5 com mate. Não se perca, na partida seguiu H4, rei toma em H4, né? E não rei G4, como a gente tinha visto no nosso exemplo anterior. Na partida seguiu rei H4 e depois de torre H3, muito legal, né? Mais um sacrifíciozinho de torre, né? Se agora o rei toma, dama G3 é mate. Na partida seguiu rei G5 e as brancas fazem um lance e as negras abandonam a partida. O lance é dama E7. Não adianta, vai sair mate em 2 lances aqui. Você pode até procurar, tá? Fica de exercício para você procurar. E aí, o que você achou dessa partida? No mínimo fantástica, não é? Os dois jogadores eram de fato grandes mestres, ok? Para ninguém depois ficar dizendo, poxa, galera fraquinha aí, né? Os dois jogadores grandes mestres. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e espero que vocês tenham gostado. Até mais e a gente se vê muito em breve.